Então nós vamos falar sobre o movimento pentecostal. A Assembleia de Deus, amados, ela é tida como a precursora, aquela que deu início ao movimento pentecostal no Brasil no ano de 1911. Entendeu? Estava dando início o trabalho ao pastor Daniel Berg Gurnavingre. E mais de 100 anos se passaram. Então, nesses 100 anos, a Assembleia de Deus, ela experimentou um crescimento explosivo. Não é verdade, irmãos? Em 100 anos, a instituição pentecostal evangélica que tem o maior número de igrejas espalhadas pelo Brasil. Tá bom, querido? E tem o maior número também de membros no Brasil. Agora, os irmãos vão concordar comigo que todo crescimento, ele traz consigo também problemas. E é sobre esse movimento pentecostal contemporâneo que nós estamos vivendo, é sobre ele que eu pretendo falar na aula de hoje, dando uma introdução, e nas próximas aulas, tá bom, meu amado? Jesus, ele disse assim: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém, amados? Uma palavra dura que Jesus traz nos seus dias. Ali Jesus ele está questionando, irmãos, é um sistema religioso. Ele chama condutores cegos. Então, condutor é quem está liderando. Aqui Jesus está falando com a liderança judaica. Aqui Jesus está falando com aqueles que detinham cargos, posições, títulos dentro do judaísmo. E ele vem escancarando a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época. Ele chega a falar com ele: vocês conseguem coar um mosquito, mas engole um camelo. As coisas menos relevantes, para vocês tratam com ferro e fogo. Agora, as coisas imorais, pervertida que vocês praticam é semelhante a um camelo. Deixem de ser hipócritas. Irmãos, e a partir desse texto, nós vamos fazer algumas reflexões. Eu quero convidar os irmãos a tirar os olhos do mosquito e olhar para o camelo. O mosquito, ele é algo pequeno. O camelo é algo grande. Jesus estava se referindo à hipocrisia e o sistema religioso corrompido da sua época. Para os irmãos entenderem o que Jesus estava dizendo, quem conspirou para a morte de Jesus foram religiosos. Não foi a prostituta, não foi o ladrão, não foi a mulher que foi pega em adultério, não foram os samaritanos. Quem conspirou na morte de Jesus foram os líderes religiosos da sua época. Agora, eu pergunto, de lá para cá, a religião mudou, irmãos? A corrupção dentro da religião, da liderança que representa uma instituição, ela tem ainda essa tendência e inclinação? Tem. E é sobre isso que nós queremos falar.
Jesus estava condenando o judaísmo, irmãos? A questão é, Jesus estava condenando o judaísmo? Se você falar que Jesus estava condenando o judaísmo, nós vamos chamar Jesus de hipócrita também. Por quê? Ele introduziu o judaísmo porque ele é a lei. A lei de Moisés, ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. O judaísmo, ele é uma fé que Deus transmitiu e comunicou ao povo judeu. Agora, o que Jesus estava fazendo? Condenando o judaísmo? Não. Ele não estava condenando o judaísmo. Ele estava condenando, confrontando as práticas religiosas e os desvios de conduta da liderança da sua época. Agora, eu confrontar uma liderança desviada e imoral, que não observa a conduta, eu não estou condenando uma instituição. É a primeira coisa que nós temos que entender aqui. Questionar a hipocrisia, a falsidade e o desvio de conduta dos representantes de uma instituição não é necessariamente condenar a instituição. Tá bom, meu querido? Vamos lá, próximo tópico, a resposta. A crítica foi dirigida a líderes religiosos do judaísmo em face da conduta deles. Então, observa que quando Jesus se dirige, ele não fala do judaísmo, ele está se referindo da conduta. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Eu quero que vocês entendam, eu vou devagar, mostrando passo a passo, para os irmãos poderem compreender o que nós vamos abordar mais para frente nas aulas seguintes. Por isso que quem não vem na aula hoje, depois fica um pouco perdido, achando que a gente está criticando, censurando a instituição, enquanto, na verdade, nós estamos tratando da forma como Jesus tratou naquela época. Ele confrontou. Tá bom, meu querido? Vamos para o próximo tópico. Análise. Criticar uma instituição não é o mesmo que odiá-la. Desvios de conduta sempre existirão. O que não é aceitável é ficar calado ante a líderes que se revelaram reprováveis. Então nós precisamos tirar da nossa mente, da nossa cultura, nós, enquanto Assembleia de Deus e assembleiano, aquela visão de que não pode questionar o ungido do Senhor. Alguém poderia virar para Jesus: quem é você para falar com o ungido do Senhor? Jesus estava falando com os líderes, os sacerdotes. Jesus estava questionando eles, chamando eles de hipócritas. Vocês com um mosquito e engolem um camelo. Então Jesus estava falando publicamente acerca da postura dele. E nós fomos ensinados, irmãos, que nós não podemos questionar e confrontar o ungido do Senhor. Vem cá, mas quem é ungido do Senhor aqui? Eu sou. Você recebeu o Espírito Santo? Você tem a unção do Santo na sua vida? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Então nós também somos ungidos de Deus. Ah, não pode tocar no ungido de Deus, não pode falar, então vai servir o diabo, porque o diabo também já foi ungido. O diabo também foi ungido. Então, criticar uma instituição não é o mesmo que odiar. Aí as pessoas confundem. Quando nós nos posicionamos acerca das mazelas que estão inseridas dentro de uma instituição. Eu amo a instituição, mas eu tenho senso crítico para perceber que tem muita coisa nela que está equivocada, que precisa mudar. Tá bom, meu querido? Então Jesus, ele condenou
aquele comportamento. Agora, eu quero deixar claro para os irmãos que desvios de conduta, irmão, sempre existirão. Sempre. Seja por parte do diácono, do presbítero, do evangelista, do membro, do pastor, do presidente do ministério. Isso é um fato, vai sempre existir. Agora, o que não é aceitável, irmão, é a gente ficar calado. É a gente ficar calado ante a postura vergonhosa de muitos líderes. E Jesus não ficou calado não, irmão. Ele falou abertamente. Tá bom aqui, amado? Vamos prosseguir. Olha o que Jesus vem falando, irmão. Jesus parece que tinha, Jesus era meio chapa quente, língua solta. Se fosse hoje, alguém ia chamar Jesus de fofoqueiro, perturbador. Era o nome que dava para ele naquela época. Aí, olha o que Jesus diz. Portanto, eis que vos envio profetas, olha lá, profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, que não é o nosso Zacarias ali, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Olha Jesus se dirigindo mais uma vez àquela liderança daquela época. Ele diz, olha, portanto, eis que vos envio profeta. Deus ainda envia profeta nos nossos dias, irmãos? Existe. O que acontece? Persegue, mata, silencia, cala, porque profeta, ele ouve de Deus e entrega. Profeta não tem congresso, não tem simpósio. Profeta não é convidado para congresso, simpósio, festividade. Porque profeta é marreta pesada. É Deus falando. A gente quer fazer as nossas festas, congresso, nós quer dirigir a igreja do nosso jeito. Aí quando Deus usa profeta, e o profeta fala a verdade, quando é profeta de Deus, ele vai trazer uma mensagem da parte de Deus, e o caldo é quente, e vai mexer com o brilho de muita gente que não vai querer ouvir Deus falar. Tá bom, meu querido? Aí a gente faz um culto que diz que é para Deus, mas Deus não pode falar naquele culto. Tá bom, meu querido? Ele enviaria profeta, sábios. O que é o sábio? Sábio é aquela pessoa que tem capacidade de percepção. Ele identifica um problema, ele identifica um desvio de conduta, ele tem capacidade intelectual para perceber que algo não bate com as Escrituras. E ele é sábio. Tá bom, meu querido? Ele percebe. Então Deus enviaria profeta, sábio e escribas. Escribas, irmãos, eram as pessoas que escreviam a lei. Eles eram os manuenses, escriba, eles escreviam. Então Jesus, ele fala que enviaria ali, profeta, sábio e escribas. Aí ele fala, a um deles matareis. Já morreu gente na Assembleia de Deus, profeta, irmão, que hoje está apagado, morto na casa do Senhor, porque foi perseguido, foi humilhado, entendeu? Foi repreendido publicamente. Por que a gente não vê tanto isso hoje nos nossos dias? A outros crucificarei. Ou seja, vai caluniar, vai difamar, vai dizer que não é de Deus, e por aí vai. Então Jesus estava confrontando, irmão, a postura dos líderes daquela época. Eu pergunto, nos nossos dias tem alguma semelhança com aqueles dias, irmãos? Tem. Os nossos dias têm tudo a ver com o que Jesus presenciou nos seus dias. Vamos lá, próximo slide. O movimento pentecostal no Brasil teve seu início a partir da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém do Pará em 1910.
No dia 18 de junho de 1911 foi criada a igreja. Olha o nome que era o nome da igreja. Missão da Fé Apostólica. Não era Assembleia de Deus. A igreja que eles abriram lá era a Missão da Fé Apostólica, cujo nome fazia menção ao avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, o qual teve seu início com o então pastor afro-americano William Seymour. Quem já ouviu falar desse pastor? William Seymour, Rua Azusa nos Estados Unidos. Foi de lá que Daniel Berg, eles eram suecos. Mas antes deles virem para o Brasil, eles foram nos Estados Unidos e passaram na Rua Azusa. E lá na Rua Azusa, eles tiveram uma experiência com Deus, e o Espírito de Deus falou com eles no Pará, para eles ir para o Pará. Eles falaram, gente, mas o que é isso? A gente nem conhece, foram procurar no globo, aonde era tal desse Pará, e descobriram que era no Brasil, e eles vieram para o Brasil após terem passado. E no ano que eles chegaram foi em 1910, eles foram acolhidos inicialmente numa igreja presbiteriana. E deram a eles a oportunidade para pregar, e os homens, quando pregavam, Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais aconteciam, e o pastor ficou assustado com aquele trem, irmão. Está acostumado, não. Ele botou esse para fora. E eles não vieram de hotel 5 estrelas, dormia na rua, chupava manga na praça. Tá bom, meu irmão? Foi muita dificuldade. Um trabalhava e o outro estudava para aprender a língua, o idioma português, porque o idioma deles que eles falavam não era o português, eles eram suecos. Entenderam a dificuldade que foi? Então, no ano de 1911, então nós tivemos o nosso centenário em 2011. Quem lembra o centenário da Assembleia de Deus, 2011? Então, no ano seguinte, no dia 18 de junho, eles deram início aos trabalhos, uma igreja recebeu o nome Igreja Missão da Fé Apostólica. Missão da Fé Apostólica. Porque esse pastor norte-americano, Seymour, ele tinha um jornal, um material impresso, que era Missão Apostólica, Missão da Fé Apostólica. Então, eles colocaram o nome para homenagear, fazendo menção do pastor americano, dando honra a quem honra, louvor a quem louvou. Tá bom, meu querido? Aí, o que aconteceu? No ano de 1918, irmãos, o nome da igreja foi mudado para Assembleia de Deus. Mas por que eles mudaram o nome para Assembleia de Deus? Pela seguinte razão: seguindo o entendimento de vários líderes de movimentos pentecostais naquele país. No ano de 1914, eles passaram a adotar o nome Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Irmãos, a Rua Azusa, para quem não conhece, foi um divisor de água na história do movimento pentecostal no mundo. Ele era negro. Para você ter ideia, o racismo, o preconceito racial não foi suficiente para barrar o agir de Deus na vida daquele homem. Quando ele queria estudar teologia, a escola de teologia não queria aceitá-lo. Sabe como é que ele estudou, Zacarias? Todos os brancos dentro da sala, e ele ficava do lado de fora na porta, sem poder entrar. E de lá de fora ele ouvia o que estava sendo dito, tudo com humilhação, com dificuldade, mas o desejo de aprender. Desejo de aprender. Meu querido, Deus mandou um avivamento nesta Rua Azusa, que abalou o mundo daquela época. O Brasil, hoje o Brasil tem uma dívida muito grande com a Suécia e com os Estados Unidos, com a Rua Azusa. Diz a história que ele só tinha um olho, ou que ele era vesgo.
Tá bom? Então, daquele movimento, irmão, teve gente que foi para a China, tem gente que foi para a Ásia, teve gente que foi para vários cantos do mundo, passaram, receberam poder e espalhava pelo mundo, pastor Barbosa. Não ficou aquele negócio de simpósio, congresso, aqui está fogo, aqui está glória, aqui está unção, é poder, e eu estou cobrando tanto para pregar na igreja tal, eu quero a minha... Não tinha esse negócio não, meu querido. Não tinha luxo não. Era fogo e paixão de fazer a obra de Deus. Então, lá nos Estados Unidos, muitos irmãos de outras denominações que começaram a experimentar, que ia lá de curioso, porque dizia que era coisa de doido, que subia pela parede, que falava uma língua estranha, que dizia que era a língua dos anjos, que não tinha nada de Deus, que era coisa do diabo. Uns iam lá por curiosidade, o Espírito Santo pegava com poder, batizava, e quando aquele irmão ia para a igreja dele, ia assistir o culto, não conseguia, e estava, aleluia, ô glória, ô Jeová. Ô, meu irmão, aquele irmão começava a incomodar aquele culto, calmo, pacato. O que os pastores fizeram? Foi excluindo esses irmãos da igreja. Então surgiu nos Estados Unidos um movimento de várias pessoas que experimentaram esse avivamento. Eram vários focos e denominações. Eles entraram, então, fizeram um concílio, praticamente o primeiro concílio do movimento pentecostal nos Estados Unidos. E lá eles compreenderam que era melhor para o movimento e para a obra de Deus colocar um nome único ao movimento. E foi decidido lá que o nome seria Assembleia de Deus. Porque onde as pessoas vissem aquela placa Assembleia de Deus, sabia que era canela de fogo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Então não tinha lá igreja do poder, igreja da Trindade, cada um foi surgindo, mas eles entraram no consenso, irmão, é maravilhoso. Quando a gente abre mão daquilo, não, eu sou o dom da verdade, não. Vamos ver o que é melhor para a obra de Deus. Aí quando vieram 2 missionários aqui no Brasil, 7 anos depois que Daniel Berg e Gunavini iniciou o trabalho, eles orientaram Daniel Berg, Gunavini, falou, olha, você poderiam mudar o nome da igreja, porque lá nos Estados Unidos, esse movimento pentecostal, foi feito um concílio em que o nome adotado foi Assembleia de Deus. E Daniel Berg e Gunavini tiraram então o nome Missão da Fé Apostólica e adotaram o nome Assembleia de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos lá, vamos prosseguir. Próxima foto. Ali está a foto do Daniel Berg e Gunavini. Olha os homens aí, irmãos. Irmão, esses homens não ficaram ricos, não. Esses homens não construíram mansão. Esses homens não apareciam em rede de televisão. E esse Gunavini, ele andava descalço, dormindo no melhor hotel de Jeová. Tinha o telhado, não era de gesso e lustres, não. Eram as estrelas. Dormia muitas vezes no mato, com os pés feridos, calejados. Daniel Berg ficava para abrir igreja e pastorear a igreja. Gunavini, ele era um desbravador, ele era um evangelista nato. Ele abria campo, e em muitos lugares onde ele chegava, quem mandava ali era a autoridade religiosa, que mandava no delegado, mandava na polícia, e não poucas ocasiões chamava a polícia para esse homem. Tá bom, meu querido? Então, esses daí são Daniel Berg e Gunavini, suecos. Foram cheios do Espírito Santo e chegaram ao Brasil. Realidade dos nossos dias. Passados mais de 100 anos, o movimento pentecostal, que no Brasil teve início na Assembleia de Deus, se espalhou por vários cantos e tornou-se a maior igreja protestante do Brasil. À luz das Escrituras,
Compreendes que todo crescimento sempre virá acompanhado de problemas que precisam ser tratados com seriedade e discernimento de Deus. Olha a igreja, quando começou a igreja, irmão, quantos irmãos tinham na igreja primitiva? Quando Jesus inaugurou a igreja? No dia do Pentecostes. O movimento pentecostal foi na inauguração da igreja. Jesus inaugurou a igreja, não foi com champanhe. Tá bom, meu querido? Jesus inaugurou a igreja, foi com fogo. Fogo. Derramou glória, fogo e poder e um barulho ensurdecedor que chamou a atenção das multidões que passavam na rua. Na primeira pregação que Pedro faz, 3.000 almas. Irmão, você já imaginou o que é um trem desse? De quase 120, vai para 3.120, Zacarias. Aí na segunda pregação de Pedro, na porta do templo, lá em Atos dos Apóstolos, o paralítico levanta, 5.000 se converte a Deus. 8.120 crentes. Irmão, foi um crescimento explosivo. E esse crescimento começou a trazer problema. Por quê? No primeiro momento, Pedro e João enfiam a mão no bolso, pastor Barbosa. Não tenho prata, não tenho ouro para te dar, não tem nem prata nem ouro. A gente está duro, liso, leso, louco. Mas o que nós temos, nós te damos. O que você tem? Eu estou querendo dinheiro. Falou, rapaz, nós temos o poder de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia fala que Pedro estendeu a mão, o homem estava fedendo, irmão. Mendigo é fedorento. Ele pega na mão, levanta, o homem dá um salto, e olha o outro milagre. O homem andou sem ter ninguém para ensinar. O homem andou, Zacarias. Eu aprendi a andar com meu pai e minha mãe me ajudando. Israel e Moisés aprenderam a andar, eu segurando eles e colocando a fralda na perna, no braço de Israel, do outro, mas aquele homem, o poder de Deus foi tão grande que curar a paralisia era uma coisa. Se fosse no nosso dia agora, você vai ter que fazer umas sessões de fisioterapia para poder restabelecer os seus músculos atrofiados, para você começar a dar os primeiros passos. Irmão, o homem colocou-se de pé, saltou, andando, louvando e glorificando a Deus. E o povo, quando viu aquele trem, o povo ficou sem acreditar. Rapaz, é aquele fedorento que estava lá fora, agora ele está aqui dentro. E o paralítico não entrava, o fedorento está aqui dentro. E todo mundo falou, o que é isso? O que aconteceu? O nome de Jesus Cristo foi que levantou esse homem. Aleluia. A igreja cresceu. E com isso surgiu o problema. Olha o primeiro problema. Surge Barnabé, ele traz parte ele vende uma propriedade, Zacarias, e coloca ao pé dos apóstolos. Aí outras pessoas também o fizeram. Mas teve um casal, a Ananias e a Safira, que gostava de aparecer. É o casal pavão. É aquele casal que gostava de aparecer. A igreja que estava desfrutando um momento de dificuldade e aperto, começa a viver um momento agora de prosperidade e de abundância. Porque a Bíblia fala que eles vendiam as propriedades, traziam aos pés dos apóstolos e tinham tudo em comum. Mas olha um problema que lá em Atos dos Apóstolos relata. Começou a haver uma briga dentro da igreja. As viúvas de nacionalidade judaica, elas eram favorecidas em detrimento das viúvas judias, porém de nacionalidade grega. Então, na hora de distribuir assistência social, de ajudar, ajudava uns em detrimento de outros. E começou a ter briga. Os apóstolos, percebendo aquilo, Robson, eles falaram, olha, nós não vamos administrar isso, nós vamos ficar no ministério da palavra e no ministério da oração. Mas separai entre vós 7 homens, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho. Aí surgiram o que, irmão? 7 diáconos. Entre eles estava Filipe, canela de fogo. Entre eles estava Estevão, que tinha um poder de oratória semelhante ao de Paulo. O homem era poderoso em palavra.
Vocês estão entendendo que o crescimento traz problema? Gerou problema na igreja. O problema surgiu na igreja, mas os apóstolos trataram o problema o mais rápido possível, porque aquilo poderia causar a primeira divisão na história da igreja. Então, quando a igreja enfrenta um problema, irmão, a gente não pode ficar fazendo vista grossa, irmão. Tem que chegar junto. Quem está na frente, liderando, viu que tem um irmão meio de cara feia, desentendido com outro, grupo de jovens com ciclo de oração, ele tem que chegar junto, vem cá, vamos conversar, vamos resolver esse negócio. Agora, o que não pode é o líder querer fazer tudo, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, irmão. É querer fazer tudo. E nós vamos entrar num outro estudo, que não é o objetivo desse estudo, falar como que na Assembleia de Deus, o cargo de presidente de ministério, irmão, foi uma das piores misérias e desgraças que aconteceu dentro da Assembleia de Deus. É muito poder, muita autoridade delegada a um homem só. Enquanto ele age na direção do Espírito Santo de Deus, amém. Mas é tudo centralizado na pessoa do pastor. E o pastor não é ele que centraliza tudo. Ele delega a função para as pessoas exercerem a atividade, para todo mundo trabalhar. E ele vai supervisionar. Amém, querido? Supervisionar. Vamos prosseguir. Hoje, a Assembleia de Deus no Brasil enfrenta uma séria crise moral e espiritual, se afastando cada vez mais do seu propósito inicial. Irmão Barbosa e as irmãs de cabelo mais branco, as irmãs conseguem entender que hoje a Assembleia de Deus está envolvida numa crise moral e espiritual que está distanciando a cada vez mais do seu propósito inicial? Antes, as pessoas pregavam o evangelho, irmão, andava quilômetros e quilômetros a pé, de bicicleta. Hoje, pregador, renomado, conferencista internacional, se passar por Camboriú, nos Gideões, então, o cachê do rapaz é 30 mil, Zacarias. Tem aí tem igreja que não pode pagar um pregador 5 estrelas, vai o irmão Mauro, um quarto de estrela, ou sem estrela nenhuma, entendeu? Ou seja, aí a gente, para se emocionar, que nós vamos abordar esse assunto, a gente tem que fazer eventos, congressos, simpósio, festividade, tudo isso é para encher linguiça, irmão, porque está faltando o que nós tínhamos de mais importante, ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Crise ministerial, pastor presidente querendo ser dono da igreja, tratando a igreja como se a igreja fosse um patrimônio de família, tratando a igreja como se a igreja fosse monarquia, Barbosa, tratando a igreja como se a igreja fosse dele, levando na justiça, irmão. Você está achando que o que está acontecendo em Valadares é exclusividade nossa? É no Brasil inteiro, meu querido. É no Brasil inteiro está acontecendo isso, uma crise moral e uma crise espiritual. Se você não tiver discernimento espiritual, você não vai conseguir perceber que muitos da nossa liderança, da cúpula, está envolvido, irmão, com ocultismo, sociedades secretas. Nós não podemos servir a dois senhores. A Assembleia de Deus, ela está hoje passando uma crise moral e espiritual. Há legiões do inferno que se levantaram contra essa instituição. Em dado momento da história, esses homens perderam amor pelas almas e começaram a ter amor pelo dinheiro. E a Bíblia é enfática ao afirmar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que começou bem o ministério, foi se candidatar a deputado e ganhou. E hoje é um deputado que não soma nada em Brasília e está apagado na igreja. Irmão,
quem foi chamado para pastorear, Paulo fala que aquele que lança a mão do arado não é digno de olhar para trás, e não pode olhar para trás. O que nos define como pentecostais? O que nos torna pentecostais, irmãos? São as nossas festividades? São as nossas igrejas estruturadas com alto-falantes, com equipamento de som, ar-condicionado, com banco acolchoado, com estacionamento? O que nos define como pentecostais? É a fama? Fez a fama e deitou na cama? O que nos define de fato como pentecostais? Olha para o início do movimento que foi a chegada de Daniel Berg Gunavin, no início da Assembleia de Deus, 100 anos depois. O rumo que essa instituição está tomando. Quem é mais antigo aqui na Assembleia de Deus sabe o que eu estou falando. Não precisava de congresso, simpósio para batizar com o Espírito Santo, não, irmão. Jesus batizava na Santa Ceia. Jesus batizava criança de colo, irmão, em reunião de membro. Culto infantil, escola dominical, eram relatos e mais relatos de sobrenatural. Culto de evangelismo, meu irmão, todo mundo subia naquele caminhão, não morria crente em curva, naquelas BR, estrada de chão, que é poeirão, e crente cantando, aleluia, glória a Deus, aleluia, e adorando a Deus, e de repente cantando lá em cima, e aquela glória, e o Espírito Santo vinha e corria, e pegava a crente dentro do caminhão, e batizava com o Espírito Santo, irmão. Tem irmão que já acordou falando em línguas, irmã, lavando roupa, e de repente, aleluia, glória, estou seguindo a Jesus Cristo. Aqueles hinos da harpa, irmã, aqueles hinos que tinha letra, eram hinos cristocêntricos, que Cristo era o centro. A irmã estava lá lavando a roupa, daí a pouco, a glória a Deus, aleluia, e o mistério vinha, e a glória de Deus, e aquela pessoa era cheia do Espírito Santo de Deus, irmão. O que nos define como pentecostal é o nosso ciclo de oração, que não ora e só canta. Em que momento da história que o ciclo de oração deixou de orar e ficou com cântico, irmão? Muda então o nome, põe círculo do cântico. Em muitos lugares na Assembleia de Deus no Brasil, o círculo não pode ser chamado círculo de oração, é círculo do cântico. Porque na hora, em festividade então, irmão, ressuscita um monte de gente que nem vem no círculo de oração para cantar. E quem incentiva isso? Me desculpe aqui com todo respeito. É a liderança. É a liderança do círculo de oração. É o pastor que faz vista grossa. Vem cá. Você quer participar do círculo de oração? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos reunir para orar. Agora, quem ora durante a semana vai cantar em nome do círculo de oração. Mas se você não participa do ciclo de oração, não vem para cá cantando, falar que é do ciclo de oração, porque você está mentindo. Está mentindo. Está enganando. Então, meu amado, nós precisamos rever o que nos define como pentecostais. Aí eu destaco o seguinte: estamos incorrendo no risco da perda da nossa identidade. A cada dia surge uma inovação. Quem lembra do dente de ouro? Quem lembra do paletó? Que alguém pegava o paletó e jogava. Tem uns paletó aí que o camarada cai mesmo porque está uma nhaca brava. Não lava, aquele odor. E por aí a gente já viu um monte de coisa, irmão, do lenço, entendeu? Tinha negócio do tal de um lenço na mão, entendeu? E por aí vai. A cada momento surge uma inovação, uma pseudo-revelação. Era lá, irmão, que isso? É muita meninice, irmão, é muita cretinice, é muita coisa errada no nosso meio. Então nós precisamos rever, fazer o que Jesus fez. Fariseus cegos, hipócritas, guia cego, líder cego que perdeu a visão de Deus.
Não podemos ficar indiferentes ante aos acontecimentos. Ficar de braços cruzados ou fechar os olhos para a inversão de valores. Quantos acomodaram já com essa situação? Quantos já aceitaram isso como normal? A igreja definhando, a igreja apagando, a igreja morrendo e todo mundo de braço cruzado, aceitando. Não, isso é a volta de Jesus mesmo. Já estava profetizado que nos últimos dias seria desse. Irmão, toma vergonha na cara, irmão, pelo amor de Deus. O arrebatamento não vai ser missão de resgatar os que estão morrendo, não. O arrebatamento ele vai buscar uma igreja cheia do poder de Deus. É tanto que na parábola das virgens, ele fala que vai subir aquele que tem o quê? Azeite, unção. Amém, querido? Ele não vai vir buscar uma igreja apagada, morta. Na hora de cantar, aquele canto arrastado. Canta com adoração, canta com empolgação. Lava o banheiro, mas faz com empolgação. Abre o portão, mas faz com empolgação. Mexe no som, mas faz com prazer. Tudo que você faz na obra de Deus, seja feito com prazer, irmãos. Não com desleixo. Não vão fechar os olhos, irmão. Tá tudo bem, tá tudo... Não tá bem, irmão. Nós estamos no meio de uma crise. Amém, querido? Vamos lá. Questionamento. O que o episódio envolvendo o renomado pastor Adeildo Costa tem a nos ensinar? Trata-se de um caso isolado ou ele é apenas parte de um sistema corrompido? Eu não sei se os irmãos acompanharam, e eu falo isso com temor de Deus, com respeito à pessoa do pastor Adeildo. Ele veio a público, comunicando ser dependente químico, que ele fazia de uso de drogas, era pastor. Pregou em Camboriú inúmeras vezes, irmão, nos Gideões. Pregou por esse Brasil, em vários lugares, em Belo Horizonte. Destruiu o casamento, perdeu a família, viajou por esse mundo afora, e ele chegou, veio nas redes sociais, confessou o seu erro, o seu pecado, e pediu que orasse por ele. E disse que vai dar a volta por cima, e que vai voltar com poder e autoridade para poder abençoar ainda a igreja. Eu fiz análise do discurso porque eu sou jornalista. Eu não vou abrir com os irmãos e falar isso aqui. Está sendo transmitido, está sendo gravado. Mas em particular eu converso com os irmãos depois. Esse episódio envolvendo o pastor Adeildo Costa, um pastor do reteté, do manto, diz que ele era boca de Jeová, garganta de fogo. A pregação dele era 2 horas, e quando ele chegava em Camboriú, irmão, parecia que era uma escola de samba. Todo mundo levantava e era aquele poder, e aquela glória, e aquela unção. Conheço um sargento em Belo Horizonte, não vou falar o nome dele, porque também está em rede social, pode complicar a vida dele, que tinha um jovem que pregava lá, que parecia que a igreja ia até derrubar a igreja. O ministério, e a vitória está chegando, e Deus vai fazer isso, e eu falo contigo, meu servo, e aquela coisa, aquele sensacionalismo, e aquela coisa, e o irmão parecia que ia derrubar a igreja. Tanto poder, que poder de Deus. Esse pastor fazendo a ronda, no horário de serviço dele, ele entra numa boca de fumo, numa favela, lá em Belo Horizonte, e sente o cheiro de droga, e eles entram no ambiente, e quem estava lá, com os papelotes de dízimo, de oferta? O pregador pentecostal que estava lá na pá da tarde, mexendo com a emoção da igreja. Então, nós precisamos ver o que nos define como pentecostal. É emoção? É sensacionalismo? É o pula-pula? É a meninice? Se eu falar aqui que, irmãos, estou vendo Miguel entrando por aquela porta,
com uma espada de fogo na mão. Estou vendo um anjo chegando, o anjo da vitória, que vem trazer para você aquela vitória lá na justiça. Aí, meu irmão, nessa hora, mistério, aleluia, glória a Deus, É ou não é, irmão? Quando falo do que Jesus diz, nem um glória a Deus, nem um aleluia. Mas quando fala de Miguel, parece que Miguel é mais importante que Jesus. Eu estou vendo um anjo, grande novidade. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que... O anjo acampa ao redor daqueles que o temem, entendeu? E os guarda. É novidade falar que tem anjo do lado do pastor Barbosa? Lógico que tem. Tem um anjo, ele anda com segurança. Entendeu? Pastor Robson. É novidade falar que tem anjo? Lógico que não, irmão. Está na Bíblia. Mas aí tem que ter aquela emoção, aquele sensacionalismo, para enganar os incautos, os mais simples e humildes. Aí, esse episódio envolvendo o pastor Adeildo, a quem nós devemos orar por ele, para Deus restaurar quanto à salvação, para o ministério é entre ele e Deus, mas nós devemos orar quanto à salvação. Tá bom, meu querido? A salvação. Esse episódio nos leva, irmãos, a questionar se esse fato é um caso isolado ou se tem muitos semelhantes a ele que não vieram a público para confessar a vida de pecado e miséria que estão vivendo. Há relatos de pregadores que pregavam no congresso de missão, alcoólatra, viciado, prostituição, estuprador, caloteiro, divorciado, imoral, pedófilo, tudo quanto é lixo do inferno está no púlpito da Assembleia de Deus pregando. Enquanto as igrejas reformadas, elas são criteriosas com quem vai subir no púlpito para pregar. A Assembleia de Deus, se falar que passou por tal lugar de Camboriú e Gideões, carta branca, vai pregar o Brasil inteiro e vai visitar várias congregações. Então, aqui é que eu quero questionar os irmãos. Será que nós estamos diante de um mosquito ou nós estamos diante de um camelo? Na minha leitura, quando eu vi o episódio, o Espírito Santo me levou a escrever sobre esse tema. O Espírito de Deus falou comigo. Ele é apenas um mosquito. O camelo é muito maior do que você possa imaginar. Pastor Adeildo, ele é apenas um mosquito. O camelo é grandioso. Se refere ao sistema corrupto, um sistema imoral. Eu não vou entrar no próximo tópico, mas esse primeiro estudo foi falando a história da Assembleia de Deus. Passou, os missionários vieram da Suécia, passaram nos Estados Unidos, de lá o Espírito Santo falou fortemente para eles ir para o Pará, e eles nem sabiam onde era o tal de Pará, entendeu? Foram parar no Pará, em Belém, e o nome da igreja não era Assembleia de Deus, entendeu? E esse foi o nome que veio dos Estados Unidos, e que 2 missionários vieram para ajudar e orientou a colocar o nome Assembleia de Deus, fazendo menção ao movimento pentecostal. Então, hoje é o título, tema, o movimento pentecostal e a perda da sua identidade. Os irmãos concordam com isso? Movimento pentecostal e a perda da sua identidade. Irmãos, mas eu acredito que tem profetas de Deus ainda nesta Assembleia de Deus, crentes verdadeiros, autênticos,
autênticos, que chora, geme por ver a igreja nesse quadro. Homens que vão fazer diferença. Tem profeta de Deus ainda nessa instituição, que são desprezados, humilhados, que os peixes grandes, os tubarão, querem engolir os peixes pequenininhos, irmão. Mas Jesus está preservando os pequeninos, porque Ele vai levantar. Eu acredito, em nome de Jesus, que antes da volta do Senhor, Ele vai arrancar essa liderança podre, corrompida, pervertida, que ama dinheiro, que idolatra cargo, que é presidente fora da direção de Deus, que não tem chamada para ministério, que faz parte da cozinha do líder. E é por isso que nós estamos vendo essa imoralidade, essa crise moral, ética e espiritual. Isso nos faz lembrar os dias do profeta Samuel, Ofni e Finéias. O Eli era um sacerdote e não ouve a voz de Deus. Já viu um homem que fala por Deus e não ouve a voz de Deus? Já imaginou um trem desse? Um motorista de ônibus que não sabe dirigir um ônibus? Hein, Barbosa? Ele era homem de Deus, mas não ouvia a voz de Deus. Os filhos fizeram do templo, do tabernáculo, um prostíbulo. Então, o que era? O tempo de imoralidade, de perversão. Mas só que tem uma coisa, Deus foi dando corda. Deus foi dando tempo. Viu, pastor Robson? Mas quando chegou a hora de Jeová puxar o tapete, matou Ofni, matou Finéias, matou Eli e morreu a nora dele quando deu a luz. Foi só morte. Sacerdotes que foram para a guerra, colocaram a arca da aliança no ombro. Uhul! Jeová está conosco, o pau vai começar. Jeová está conosco aonde, meu filho? Onde você está com mulher, pegando mulher lá dentro do templo? Onde você está, a maior suruba lá com a safadeza? E você acha que carregar a arca da aliança é o mesmo que ter aliança com Deus? Você acha que ter o nome de assembleiano, o título de assembleiano, da Assembleia de Deus é ser de Deus? Meu querido, Deus vai levantar o Samuel que está dentro do nosso meio. Tem Samuel na Assembleia de Deus. Tem Samuel dentro da Assembleia de Deus. Tem Ana dentro da Assembleia de Deus. A Ana influenciou a fé do filho dela. Meu filho, volta para lá, mãe. Está uma perversão moral. Sacerdote se perdeu, todo mundo desviou. Aquilo é uma vergonha, é um antro de perdição, mãe. Aquele homem não tem nada de Deus na vida dele, nem os filhos. Mas meu filho, volta, fica lá. Porque vai chegar o tempo em que Deus vai te levantar e o avivamento dessa nação vai vir por você. E Samuel, ele ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. Oh, glória, aleluia.